Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez nesta casa. E quero rogar a Jesus, permita o Divino Mestre, possam os espíritos obreiros desta casa envolver-nos a todos, e a mim particularmente, para que eu possa vos falar daquilo que está preparado para esta noite. Quando eu iniciei os meus estudos na doutrina, há mais de 30 anos, lendo o Livro dos Espíritos, me deparei com a questão 459 e não aceitei muito bem aquilo que estava ali estabelecido. Creio que talvez pelo fato de eu ser uma criatura que precisa convencer-se para poder registrar o conhecimento buscado. A questão 459 eu trouxe-a escrito para que não pecasse na sua originalidade. Ela diz o seguinte: Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Responde o Espírito de Verdade: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Como já disse, quando tomei o primeiro contato, ou os primeiros contatos com essa questão, eu não assimilei isso. A minha vaidade, o meu orgulho, o meu personalismo não digeriu. E hoje, passados mais de 30 anos, com 62 anos de idade, se eu fosse mulher não diria, viu, Abelinho? Com 62 anos de idade, eu digo a vocês que o que está nesta questão é inquestionalmente verdadeiro. Os espíritos convivem conosco, interagem conosco, influenciam-nos e muitas vezes realmente, comumente, nos conduzem. Mas, quando nós vamos examinar a nossa história, nós começamos a observar que desde a história conhecida dos seus princípios, lá atrás, nós somos criaturas marcadas por atitudes infelizes em grande parte daquilo que fazemos. Quando lemos o Velho Testamento, nós percebemos muito claramente a truculência daquele povo. Nós percebemos a parcialidade com que eles agiam. Nós observamos no Velho Testamento a história do povo hebreu, e a história do povo hebreu é uma história de violência. Recentemente, eu lia um trecho quando Moisés chega às fronteiras da terra prometida de Canaã, e ali acampa com o seu povo, e vai consultar Yahvé. Yahvé é o Espírito que orienta o povo hebreu através da mediunidade de Moisés. Então ele consulta Yahvé. E Yahvé diz a ele: reúna 12 dos elementos
do seu povo e envia-os à terra de Canaã para que eles possam lá observar o que lá existe. Porque Canaã já era povoada. E Moisés escolhe, dentre as 12 tribos que compunham o seu povo, os seus líderes, e os envia à terra de Canaã para a exploração necessária. Retornam após algum tempo, trazendo a notícia que Canaã era ocupada por povos, inclusive militarmente, vamos dizer assim, mais poderosos do que os hebreus. E eis aí uma questão que se impõe. E Moisés diz então: vou consultar Yahvé. E Yahvé diz a Moisés: diga a seu povo que entre em Canaã e enfrentem os que lá estão, porque a vitória é certa. E vocês acham que isto foi, digamos assim, estabelecido diplomaticamente? Certamente que não. Foi a custas do fio da espada, à base da violência. Violência esta que Moisés já havia estabelecido quando fora libertar o seu povo do jugo egípcio. Depois das 9 pragas que ele rogou e que não convenceram o rei egípcio, ele lança a 10ª, que é cruel. Todo primogênito do povo egípcio haveria de falecer numa determinada noite. Algo que moralmente, nos tempos de hoje, é inaceitável. Dentro da nossa moral cristã, é inaceitável. Mas isto era a atitude comum entre os povos que nos antecederam. Certamente, uma boa parte de nós, ou alguma parte de nós, encontrava-se àquela época vivendo esses episódios. Não podemos afirmar com certeza, porque ao tempo de Jesus, apenas para que tenhamos uma noção, a população estimada era de 300 milhões de habitantes, e hoje nós somos 7 bilhões de criaturas, e aí ficamos nos perguntando como é que isto pode justificar a nossa presença lá atrás. Será que os 7 bilhões de hoje estavam lá? Certamente que não, né? Certamente que não. Por isso que o Cristo diz que na casa do Pai há muitas moradas. E certamente a doutrina vem depois, através dos espíritos e da codificação de Kardec, nos falar que existem migrações constantes entre estes muitos mundos que compõem a casa do Pai. Então, muitos de nós que aqui estamos, viemos de outros mundos, com certeza, mas não tenhamos a preocupação de nos identificarmos, né? O importante é que estamos no mesmo nível moral evolucional e que isto nos torna um grande corpo social, um grande tecido social, como se diz na mídia. Após todos estes eventos históricos de truculência, nós vamos ter o grande divisor de águas, o grande evento da história da humanidade, que é a presença de Jesus sobre a face da terra. E a grande mensagem de Jesus é a mensagem que tinha grande dificuldade de penetração na mente do povo da sua época. A mensagem de Jesus é a mensagem do amor, da fraternidade, do entendimento, do acolhimento, da aceitação, do respeito pelo outro
e por aí afora? Então, nós percebemos que esta mensagem realmente encontra uma certa dificuldade para estabelecer-se. Nós percebemos que a mensagem mais aprofundada de Jesus se dá na intimidade com os apóstolos. Mas esta mensagem é tão importante, tão significativamente importante, que ela resiste a todas as adversidades culturais que nós observamos através dos séculos. Porque somente a partir do século XVIII, nós começamos a perceber que a humanidade começa a sensibilizar-se através do conhecimento estabelecido, a exemplo, pela Revolução Industrial Inglesa, em 1760, pelo Iluminismo francês. Eventos estes que, ao nosso ver, vieram estabelecer as condições minimamente necessárias para o acolhimento, daí a um século, da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Estamos comentando estas passagens todas para que nós tenhamos a consciência de que hoje a população que abraçou a doutrina espírita, mas abraçou no sentido de seriedade, de comprometimento, de vontade de saber, de leitura, de estudo, porque não é crítica, tenho muito respeito pelo comportamento e decisões dos outros, das outras pessoas, mas é um privilégio àqueles que abraçaram a doutrina espírita, porque tomaram conhecimento de uma coisa que sempre existiu, mas que a grande maioria da humanidade faz questão de dizer que não existe, que é a nossa relação com o mundo espiritual, com as coisas espirituais, com os nossos irmãos que estão desencarnados. E o que é que permeia essa nossa relação com o mundo espiritual? O que permeia essa nossa relação são justamente as nossas questões de afetividade mal resolvidas. E se nós olhamos o passado, como eu acabei de citar, nós vemos que nós não éramos amistosos uns com os outros. Nós éramos reativos. Nós éramos parciais. Nós só víamos o núcleo familiar e o núcleo tribal. Fora isso, todo mundo era inimigo. E quantas inimizades nós fomos construindo ao longo dos tempos. E muita gente, quando adentra o conhecimento das coisas espirituais, do Evangelho de Jesus, começa a orientar-se pelos princípios que lá estão, entendendo, melhor dizendo, que o que nos liga, que o que nos une é o amor. E isto inegavelmente é verdade. O amor nos une, nos reúne, nos liga para a eternidade. Mas outra coisinha que também nos liga é o desamor ou o ódio. Toda vez que eu estabeleço uma condição adversa com alguém, eu me ligo a esse alguém. E se nós racionalizarmos os nossos comportamentos com relação às nossas afetividades, nós vamos perceber que nós não usamos muito o racional, porque nós nos deixamos impelir pelo emocional, pelo personalismo que nos marca, porque nós somos criaturas ainda muito marcadas pelo nosso personalismo.
E precisamos, conhecedores de que somos criaturas reencarnantes, que vamos estabelecer personalidades múltiplas ao longo de múltiplas encarnações, é preciso que nós paremos, raciocinemos, examinemos a nossa intimidade e nos reconheçamos como verdadeiramente somos. Porque muitas vezes somos impelidos por uma força que nós verdadeiramente, analisando posteriormente, friamente, nós não a reconhecemos. E muitas vezes nos perguntamos como pude fazer o que fiz. E aí eu digo a vocês, estimulados pelos nossos adversários espirituais, nós fazemos uma besteira atrás da outra, e muitas de profunda gravidade e de profundas consequências, porque nós podemos até dizer, ora, mas eu estava inocente, eu fui inspirado, eu fui levado, eu fui intuído pelo meu inimigo a fazer algo que em sã consciência eu não faria. Engana-se totalmente a criatura que assim pensa, porque se ele nos influencia, é porque ele encontra resposta na nossa intimidade mental. E quem é essa criatura que nos persegue? É o desafeto de ontem, é aquela criatura que nós lesamos, é aquela criatura que nós roubamos, é aquela criatura da qual nós desmanchamos o lar, é aquela criatura que nós hostilizamos sob qualquer pretexto, e prejudicando-a tão fortemente. E o que é interessante nessa questão, é que todos nós temos um profundo amor à vida, e é um amor inato, um amor que nós não conseguimos muitas vezes explicar. É algo que está dentro de nós, esse nosso apego à vida física. Mas é algo que está no plano divino, e está na essência da divindade que em nós reside, porque a divindade reside em cada um de nós. Existe uma afirmativa que diz assim, que Deus é múltiplo em manifestação e único em essência. Eu particularmente acho isso verdadeiro. Deus está em cada um de nós. E o que é que nos impulsiona a fazermos idealizações tão maravilhosas, tão fantásticas, a respeito da construção da nossa sociedade, a respeito da construção das nossas vidas? O que é que nos leva a ter essas ideações tão maravilhosas, quando nós observamos, a exemplo, a nossa Constituição? A Constituição brasileira é uma obra de arte, é uma das mais belas do mundo. Mas quando vamos colocar as nossas ideações na prática, nós somos rasteiros, nós somos criaturas pequenas, nós somos cheios de subterfúgios, cheios de buscar os nossos interesses mesquinhos e de materialidade profunda. Nos esquecemos das palavras do Cristo, que nos diz de que vos adianta conquistardes o mundo e perderdes a vossa alma. E se perguntarmos às pessoas, todas elas dir-se-ão cristãs, ou senão, a grande maioria, pelo menos no Ocidente. No Oriente nem tanto. Mas, que cristãos somos nós? Que amamos o Cristo, mas não o seguimos? Que temos conhecimento através do Consolador prometido, que os Espíritos convivem conosco, mas não estamos preocupados com eles. Sabem por quê? Porque esta psicosfera que nos reúne
a estas criaturas que são verdadeiramente nossos desafetos, ela é tão envolvente, ela é tão simbiótica, que nós não nos damos conta de que alguém que não nos quer bem caminha conosco. Nós não nos percebemos disto. É interessante, não nos damos conta. Eu fumei durante 26 anos. Quando eu larguei de fumar, passado algum tempo, é que eu percebi que tinha uma criatura que, através do vício do cigarro, me perturbava. Mas eu precisei largar de fumar. Porque enquanto eu fumava, eu não me dava conta. Ela se utilizava do vício do cigarro. E o nosso mundo está cheio destas criaturas que utilizam os nossos chamados prazeres, entre aspas, a nossa cervejinha, o nosso cigarro, o nosso uísque, e as drogas ilícitas também, para que possam, através do nosso veículo físico, que eles já não têm e que não lhes permite usufruir destes prazeres equivocados, eles se utilizam de nós, nos induzem a beber uma cerveja, a beber 2, a beber 10, e vão aspirando o teor alcoólico que emana de nós, da bebida que tomamos. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre o Evangelho de Jesus, quando ele nos diz que aprendestes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, o que fazeis nisso de especial? É fácil amarmos aqueles que nos amam, aqueles pelos quais nós temos simpatia, empatia, afinidade. É fácil. O difícil é gostar daquele com quem nós temos alguma dificuldade. Isso é difícil, mas é neste detalhe que nós precisamos trabalhar. É aquele cunhado que parece que não desce, a sogra que implica, o genro que não se comporta adequadamente por aí afora. O que nós não observamos, e que é uma coisa interessante, é que a beleza da vida está na diversidade. A beleza da vida não seria como é se fôssemos todos iguais. Vocês já pensaram se as flores fossem todas azuis? Ou se as flores fossem todas vermelhas? Seria algo muito chato. E a diversidade é o que nos faz crescer. É o que nos impulsiona, é o que nos eleva, é o que nos transforma. Então, muitas vezes, as pessoas, quando tomam conhecimento de que existia ou existe um espírito que a perturba, fica profundamente descontente, profundamente irritada, profundamente insatisfeita. Porque onde é que já se viu uma criatura espiritual estar no meu pé? Eu que sou uma pessoa de comportamento tão reto. Talvez seja reto hoje, mas não foi reto ontem. Com certeza não foi, porque hoje nós somos o melhor de nós mesmos. É interessante isto. E toda casa que tem um trabalho mediúnico, e essa tem, que eu sei que tem, é uma casa perfeita. Porque nós todos nos reunimos aqui para ouvir uma palestra, e enquanto estamos ouvindo a palestra, os espíritos trabalhadores da casa estão
nos auxiliando, e muitas vezes estão afastando de alguns dos presentes aquelas criaturas que chegou a hora de separar. E onde é que elas vão parar? Vão ser jogadas num lugar qualquer? Não. Vão ser tratadas amorosamente pelos trabalhadores desta casa, levadas ao trabalho mediúnico, aonde serão doutrinadas. E a vítima, via de regra, não é o encarnado, é o desencarnado. Mas por que nós nos dispomos a perseguir alguém? Nós precisamos refletir sobre isso. Isso é uma coisa interessante, que eu há pouco tempo comecei a pensar sobre isso, já que eu participo do trabalho mediúnico da casa que eu frequento. Eu comecei a pensar sobre isto. E é interessante essa questão em nossas vidas, nesse nosso personalismo. Eu tenho uma família que me ama e a qual também eu amo. Tenho amigos que também tenho amor por eles e eles por mim. Tenho um local de trabalho onde tem também pessoas que me amam e as quais eu também amo. Enfim, nós temos um círculo de amizades, um círculo de relações parentais. Mas basta uma criatura fazer algo que nós julgamos que é de gravidade contra o nosso personalismo, que nós nos esquecemos de tudo e de todos e cometemos uma loucura de reparação difícil. É o que acontece com os espíritos vingadores. Nós os magoamos tanto, nós os ferimos tanto, que eles deixam toda essa afetividade importante que compõe as nossas vidas. Porque todos nós temos esse círculo afetivo. Ninguém pode dizer que não tem. Todo mundo tem. Eu dizia outro dia na nossa casa que até o Hitler tinha família e relações afetivas. Matou milhões, friamente, mas tinha família e tinha relações afetivas. Amava e era amado. Então eu digo que a criatura que se põe no encalço da outra é porque esta que está sendo vitimada cometeu um grave erro, ao ponto da criatura largar tudo, largar toda a sua relação afetiva, para empreender uma tarefa infeliz, em que o vingador perde um tempo precioso, cultivando um ódio mortal. E o que é o trabalho do doutrinador? Entre outras coisas, convencer aquela criatura de que ela está deixando valores importantes para trás, para buscar uma vingança que não se justifica. E é para isso que nós precisamos despertar. Nós precisamos começar a pensar que toda ação tem uma reação. E que as reações muitas vezes são reações em cadeia. São reações que se irradiam e contaminam e prejudicam uma quantidade enorme de pessoas. Quando uma criatura que constituiu família, tem filhos, encontra outra criatura que constituiu família, tem filhos, mas por relações do passado, relações de grande paixão do passado, se encontram, muitas vezes ocorre o desastre dos mais infelizes. Elas abandonam seus núcleos familiares para unirem-se na satisfação de estarem um com o outro. Prejudicam uma quantidade imensa de pessoas. E isto é algo tão comum, tão vulgar. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender, ou buscar compreender,
Qual é a essência do ensinamento do Cristo quando Ele nos fala de amor? O que é o amor que o Cristo nos convocou a termos uns pelos outros, como Ele teve por nós? É complicado. Tem um momento no Evangelho, outro dia eu estava refletindo sobre isto, em que Jesus dirige-se a Pedro e diz a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu bem sabes, Senhor, que te amo. Daí a pouco Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ó Senhor, já te respondi, é claro que te amo. Passado algum tempo, Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Senhor, já te repeti, e tu bem sabes que eu te amo, Senhor. Por que duvidas do meu amor, Senhor? Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E eu fiquei refletindo sobre isto, e pensando como Jesus nos conhece. Porque ele sabia que Pedro, apesar de ser um espírito adredemente preparado para viver o apostolado que viveu, ele ainda, na visão do Cristo, não era capaz de amar o seu semelhante com a grandeza necessária de poder cuidar do seu semelhante como Jesus pretendia que ele cuidasse. Então, como se diz na linguagem jurídica, ele subestabeleceu. Então ele disse a Pedro: se tu me amas, cuida das minhas ovelhas, por amor a mim, já que não és capaz de amar diretamente as minhas ovelhas. E nós precisamos começar a desenvolver esta capacidade de amar o outro, sem barreiras, sem restrições, sem preconceitos, sem estabelecermos níveis sociais. Tem pessoa, como disse o Cristo, naquilo que eu acabei de citar, que é fácil amar os que nos amam, mas o importante é amar a todos indistintamente. Mas este amor que Jesus nos convoca a ter pelos outros, não é necessariamente esse amor que faz o coração pulsar, que nos faz sentir uma empolgação diferente quando encontramos o ser amado. Mas é o amor que pressupõe respeito, que pressupõe consideração, que pressupõe a caridade. E a doutrina espírita nos lembra que fora da caridade não há salvação. É preciso que saibamos ser caridosos, mas não a caridade pura e simplesmente material, porque esta é fácil. É enfiar a mão no bolso, tirar uma moeda, uma nota pequena, geralmente, e entregar a alguém, virar as costas, a vida segue, e aquela criatura continua na sua vida e a gente na nossa, e a coisa vai por aí. Não é isto. Caridade muitas vezes é ouvir alguém. Quantas são as pessoas que hoje lotam os consultórios das psicólogas, dos psicólogos, dos psiquiatras, para poder serem ouvidos, já que não encontram uma pessoa que os ame suficiente para ouvi-los. Como é importante ouvir alguém que quer nos contar uma coisa, por mais trivial que nos pareça. Muitas vezes nós somos tão cruéis que nós dizemos assim: eu já tenho tanto problema, e ainda o fulano veio me trazer outros dele, e é a ação mais comum entre nós. Mas nós precisamos começar a despertar para estas coisas que, como eu já disse, estão nas nossas ideações.
Mas por que existem essas ideações tão maravilhosas? Porque elas surgem da centelha divina em nós e rompem a obscuridade da nossa ignorância espiritual no nosso íntimo, como o alvorecer de um dia nublado, e os raios de sol vêm penetrando por dentre as nuvens para clarear as nossas vidas. Essa é a presença de Deus em nós, é a presença do Espírito Divino em nós. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que imagem é essa? A imagem espiritual. E Kardec pergunta ao Espírito de verdade, qual é a aparência do Espírito? E o Espírito de verdade responde que não tem como descrever-se o Espírito. É uma luz, é uma centelha, e Deus certamente a isto se assemelha. E quando nós ideamos as coisas que são maravilhosamente ideais, é porque Deus age em nós. Mas o que é difícil é estabelecermos a ação. É nisso que nós precisamos trabalhar. Por isso disse o Cristo: vigiai e orai. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. Será que somos como o Cristo disse, referindo-se aos fariseus? Será que somos túmulos caiados por fora e podres por dentro? Muitas são criaturas deste naipe, e a mídia todo dia nos anuncia, a exemplo daquele caso lá do Rio Grande do Sul. Que coisa triste, que coisa lamentável. Criou-se ali, estabeleceu-se ali, grilhões que algemam aquelas criaturas umas às outras, sabe-se lá por quantas encarnações. Sabe-se lá. Quando nós hostilizamos alguém, magoamos alguém, nós precisaremos acertar esse detalhe. Isso não fica impune, porque nós andamos na contramão da manifestação divina. Vamos imaginar que a manifestação divina tem um sentido, o sentido horário, vamos dizer. Todo aquele que anda no sentido anti-horário está na contramão da divindade. E é preciso que nós estejamos atentos àquilo que vai no nosso íntimo, particularmente nos momentos em que a calma, a serenidade, a tranquilidade, a paz íntima nos visite. Porque esses são os momentos em que nós estamos conciliados com Deus. Estamos em comunhão com Deus. Por que Jesus nos ensina a orar e Ele próprio orava? Porque este é o momento em que nós vamos fazer uma introspecção. Vamos nos voltar para dentro de nós mesmos e vamos encontrar inconscientemente a manifestação divina em nós e vamos estimulá-la para que ela possa entrar em comunhão com todas as demais manifestações da divindade por todo o universo. Não estamos sós, estamos cercados por múltiplas manifestações inimagináveis da divindade em todo o cosmos. É interessante o Cristo nos revelar que haveria de nos dar um Consolador, que viria nos lembrar de tudo que Ele havia dito e nos revelar muito mais. E nós, como já disse, conhecemos o Consolador, porque o Consolador é a doutrina espírita. Mas quando nós abrimos o Evangelho, e esse aqui não é necessariamente o Evangelho, é o Livro dos Evangelhos, é uma obra do Emídio Silva Falcão brasileiro, que reuniu todos os textos coincidentes. É um livro interessante para quem gosta do Evangelho.
reuniu os textos coincidentes num só. E montou esse livro, que é interessantíssimo. Mas eu coloquei aqui uns papeizinhos amarelos aqui, destacando alguns textos em que Jesus age a benefício das criaturas do seu tempo, não apenas curando-lhes o corpo, mas afastando os espíritos que as perturbavam. Uma destas passagens se dá num dia de sábado, quando Jesus encontrava-se no templo com os seus apóstolos, e acerca-se dele uma mulher encurvada, aleijada, torta. E Jesus observa e percebe que há 18 anos ela encontrava-se subjugada a um espírito que a colocara naquela situação física de tanto sofrimento. Jesus acerca-se dela, expulsa o espírito perturbador e determina que ela vá, que a vida dela a partir daquele dia, daquele momento, seria naturalmente outra, sem a perturbação e a interferência do espírito que a aleijava. E existem inúmeras outras passagens, mas o que fez a cristandade, que fez vistas grossas a estes fatos narrados no Evangelho? Não foi ninguém que inventou, não foi Kardec que trouxe isto ao conhecimento dos cristãos, não. Está no Evangelho, desde que surgiram os Evangelhos entre o ano 65 e o ano 100, que foi neste período que surgiram os Evangelhos, e perduram até hoje para a nossa felicidade. Então é importante que nós reconheçamos que o nosso pensar é importante, que o nosso agir é importante. O que é que alimenta o meu corpo todo dia pela manhã? É o chamado café da manhã, né? Todo mundo levanta, faz a sua higiene, senta-se à mesa, alimenta-se para começar o dia. Muitas vezes nós entramos no carro, ligamos o rádio, ou toca CD, que seja, ouvimos alguma música, e essa música grava na nossa cabeça para o resto do dia. Não é assim que acontece? E se nós tomássemos um café espiritual? Ou seja, antes de sair de casa, pegássemos o Evangelho, abríssemos, lêssemos uma página, 5 minutinhos, alimentamos o nosso espírito, aquela mensagem grava na nossa consciência, que está limpinha, nenhum dos nossos problemas cotidianos ainda interferiu, e nós vamos começar o dia com esta mensagem orientando as nossas vidas. Mas ninguém de nós dá importância para isso. Todos os aspectos complexos da vida material nos absorvem. Todos eles nos contêm, particularmente aqueles que estão dinamizados pelo marketing. Toda vez que aparece um produto novo na televisão, nós já estamos preocupados em possuí-lo. Saiu um carro novo. Eu estava lendo na Veja uma propaganda de um carro da Land Rover, que tem 8 marchas. Certamente aqueles que podem ter um veículo desta categoria já ficam coçando, né? Um veículo com 8 marchas. Quase ninguém vai ter, vou esnobar todo mundo. Porque nós temos essa preocupação de sermos mais do que os outros, pelo menos na materialidade, né? E este é um grande equívoco, porque o dia que nós desencarnamos, quem é que nós vamos encontrar na espiritualidade? A primeira pessoa que nós vamos encontrar lá é nós mesmos, a nossa consciência. A consciência expandida
Porque a nossa consciência se expande e nos traz todos os aspectos com que nós iniciamos a encarnação, ou deveríamos iniciar a encarnação. E aí então nós vamos fazer um rápido balanço e muitas vezes constatar que quase nada realizamos daquilo que programamos. Portanto, meus irmãos, bendito seja o Evangelho de Jesus, bendito seja o Consolador prometido, bendito seja aquele que dispõe-se a vencer-se a si mesmo, porque vencer os outros não é difícil, o difícil é vencermos a nós mesmos, porque vencermos a nós mesmos implica, em termos disciplina, em termos renúncia, em termos dedicação, em sermos aquilo que Jesus recomendou, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que mais sirva, e a maioria de nós só quer ser servido. Portanto, meus irmãos, que Jesus continue incansavelmente nos envolvendo, nos assistindo, nos amparando, para que nós possamos vencermos a nós mesmos. Muito boa noite.